8h37, é hora de liberdade de opinião por aqui. Vamos repercutir a entrevista concedida à revista americana Time na versão para a América Latina do ex-presidente Lula, em que ele afirmou que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é tão responsável quanto o presidente russo, Vladimir Putin, pela guerra, pelas atrocidades que a gente tem acompanhado lá na Ucrânia. Lula disse, abre aspas, tem destaque para você aí das falas dele: fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Esse cara é tão responsável quanto o Putin, porque numa guerra não tem apenas um culpado, fecha aspas. Num outro trecho que você vê logo abaixo, Lula diz, ele quis a guerra, se ele não quisesse, teria negociado um pouco mais. É assim, eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para a paz. As pessoas estão estimulando um ódio contra o Putin e isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo, foi o que disse o ex-presidente Lula. E sobre a entrevista, a CNN procurou tanto a assessoria do PT, do Partido dos Trabalhadores, quanto o Itamaraty, mas a gente ainda não recebeu um posicionamento. Já a embaixada da Ucrânia disse que tem motivos para acreditar que Luiz Inácio Lula da Silva está mal informado sobre os motivos da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A embaixada acrescentou ainda que planeja solicitar formalmente uma audiência, um encontro do ex-presidente Lula com o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil para esclarecer a posição da Ucrânia sobre a guerra. Boris Casoy, Fernando Molica já pintando por aqui. Vou começar com Boris, porque a gente até adiantou um pouquinho desse assunto ontem, né, Boris? Essa entrevista foi divulgada um pouquinho antes da nossa participação aqui no Liberdade de Opinião. Já é possível dizer que Zelensky quis a guerra, que Zelensky está querendo aparecer com esses ataques que tem sofrido a sua população, hein, Boris? Bom dia, Stephanie, bom dia, Molica, bom dia, Colombo. Essa afirmação do presidente Lula à revista Time, na edição destinada à América Latina, a frase foi tirada de um texto gravado, feito em março, é bom lembrar isso, mas a tese que o Lula coloca não é uma tese isolada, tem muita gente na esquerda brasileira pensando assim, é um total, completo e inteiro absurdo. Putin é o invasor, a Rússia é invasora e o Lula acha que é possível sentar-se à mesa com o invasor, cheio de armas, carregado de bombas, inclusive nucleares, se for preciso, e discutir a paz. A Rússia invadiu a Crimeia, a Rússia quer território da Ucrânia. A Rússia incentiva duas áreas separatistas a entrarem na sua órbita, a órbita russa, ou formarem repúblicas independentes, ou então serem anexadas. E a Rússia olha para outros lugares na Europa onde existem população russa. Isso até pode servir de pretexto para futuras movimentações militares da Rússia. É um total e completo absurdo colocar na mesma posição e evocar a condição profissional de ator de Zelensky, porque é isso que está nas entrelinhas, de que ele quer aparecer, quer ficar diante dos holofotes quando ele está defendendo a soberania de seu país. A tese da esquerda básica é a seguinte: olha, se ele pudesse negociar, ele não estaria sacrificando a vida de tantos ucranianos. Como se a razão estivesse com Putin, ou como se Ucrânia e Rússia fossem iguais nessa guerra. Isso é uma invasão. A Ucrânia só poderia conseguir a paz se
eu ia falar uma bobagem, mas se entregasse parte do seu território e satisfizesse os instintos de imperialismo da Rússia. Isso não dá. Aliás, Stephanie, se você procurar no noticiário de hoje, você verá que isso dentro do PT, isso extrapola os limites do partido, isso dentro do PT é uma preocupação, porque o Lula já algumas vezes saiu do script, foi longe demais. Lembra a história de que Bolsonaro prefere polícia do que gente, relegando a polícia a uma condição de não gente? Tem uma série de coisas que o Lula, aborto, defendeu o aborto, depois recuou. Tem uma série de coisas, vários jornais estão alinhando isso e mostrando esses deslizes, pelo menos no campo eleitoral, do ex-presidente Lula. Agora, o erro dele é grave, imperdoável. É verdade que ele está junto a muita gente, porque o Putin conseguiu formar um grupo de fãs à esquerda e à direita, e os que formam a esquerda têm essa retórica e acabam defendendo a invasão, porque o Zelensky não quis negociar. E negociar aí representa ceder. É isso, Stephanie. Boris, a gente trouxe, inclusive, ao longo da programação ontem, uma análise do Caio Junqueira, nosso analista de política, aqui falando que existe uma ala do PT preocupada com algumas posições do ex-presidente, agora pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva.